Boa tarde, pessoal. Me escutam bem? Bom, como de praxe, eu não posso deixar de agradecer o convite para estar aqui. Eu participei de muitos eventos nos últimos 2 anos, desde o início da pandemia, mas esse é o meu primeiro evento presencial. Depois de tomar a vacina, a gente fica mais seguro para estar presente, a vacina é fundamental, né? E eu fico muito feliz de estar aqui para discutir a temática muito mais do desenvolvimento regional, porque renúncia e incentivo já foi discutido aqui com pessoas com muito mais propriedade e conhecimento do que eu, e eu trabalho a questão do desenvolvimento regional no Brasil. Mas eu fico feliz de estar aqui. Põe um relógio, por gentileza, para rodar, por favor. Obrigado. Porque o Estado do Pará é um dos estados em que eu, nas minhas pesquisas sobre desenvolvimento regional no país, já vim aqui a campo pesquisar, e sempre muito bem recebido. Em 2016, eu vim aqui para pesquisar em Santarém, fui também em Tuiutaba, fui conhecer alguns projetos relacionados ao modelo, né, que eu vou falar um pouco aqui, de acumulação de capital que nós temos no país, um modelo que já foi chamado por alguns que passaram aqui como Beluso de um regresso primário exportador, que é um modelo que impacta diretamente todas as regiões do Brasil. O Estado do Pará talvez seja um dos mais paradigmáticos, porque aqui não apenas a mineração, que é uma das pernas fortes desse modelo no país, mas também a soja, né? É importante também lembrar a soja, porque essas duas commodities, elas dizem muito respeito à forma como nós estamos reorganizando ou impactando o processo de organização territorial no país. Eu sou economista de carteirinha, economista puro sangue, graduação, mestrado, doutorado, mas nas minhas análises, nas minhas pesquisas, a questão territorial é central. Então, tem um diálogo muito grande com os geógrafos, razão pela qual fiquei bastante satisfeito com o documentário inicial aqui que abriu esse seminário, porque eu penso que, na verdade, o documentário já fala tudo que a gente tem que falar sobre o que tem que ser pensado ou criticado, diagnosticado sobre a questão regional brasileira, tomando o Pará como referência. Mas, como a tragédia brasileira ela é geral, né, ela se repete também em outros lugares. É bom que a gente pense nisso, porque uma das questões que eu vou levantar aqui... Tá bom, obrigado. Uma das questões que eu quero passar para vocês hoje, eu espero que esse diálogo seja proveitoso, é que, por mais que a gente esteja aqui pensando no Estado do Pará, isso é fundamental, né? O campo de luta de vocês é o lugar da vida, da resistência, da utopia, mas a gente tem uma questão que perpassa o país inteiro. Então, é muito difícil imaginar que vamos resolver o problema de uma região, uma sub-região, uma unidade federativa, desassociado à questão nacional. Até porque, como já foi dito na mesa de abertura pelo professor Beluso, com o processo de globalização muda muito as escalas de atuação do capital e a forma de impactar. E muitas vezes isso torna, com toda certeza, muito mais difícil os espaços nacionais e principalmente subnacionais fazerem um enfrentamento. Quando a gente pensa que, a partir dos anos 90, nós generalizamos no país a guerra fiscal como um mecanismo de atração de investimento, de promoção do desenvolvimento regional, a gente percebe o quão equivocado foi, não a questão dos incentivos fiscais para atração de investimento, mas uma disputa federativa em torno de atração de investimento, como se fosse possível, numa escala subnacional, a gente fazer enfrentamento do capital que está globalizado muito mais forte, ou seja, no momento histórico em que o capital se concentra muito mais do que em qualquer outra etapa, a gente pulveriza as ações, né? O capital se torna quase monopolista e decide onde ele vai investir, e nós aqui embaixo
competindo entre nós como se pudéssemos fazer frente. Então, essas são questões assim que eu estou apenas adiantando, mas que eu pensei importante. Mas não quer dizer que a gente não possa localmente fazer ações, como vocês, inclusive, já mostraram aqui ao longo do seminário. Quer dizer, o que eu quero dizer é que nós temos que enfrentar em todas as escalas, no local, estadual, regional e nacional, os desafios que nós temos. Então, eu coloco isso como um ponto de partida, e eu creio que o evento é muito importante nesse sentido, né? Desde a abertura dele, já estou meio perdido no tempo, foi anteontem, mas na mesa de abertura, né, ontem de manhã, a gente vem discutindo questões que estão ligadas a isso. E eu acho muito importante que o sindicato faça um evento como esse, porque já foi dito aqui que o sindicato é muito mais do que uma discussão corporativa dos direitos da categoria, né? Principalmente um sindicato que tem como objeto a atuação de vocês, ele tem um compromisso muito maior. E eu diria que não apenas esse sindicato, mas muitos outros têm um papel muito importante para nós discutirmos o que nós chamamos de projeto de desenvolvimento. Dito isso, há várias formas de... Para onde é o ponto para mudar o... Há muitas formas de pensar a questão regional brasileira, tá certo? Eu costumo dizer, o Juliano já me conhece bem, né? Já estudou comigo, conhece bem as minhas pesquisas. Eu tenho duas coisas que eu falo para os alunos logo no início da minha disciplina de Política Econômica e Desenvolvimento Regional na pós ou de Economia Regional e Urbana na graduação. Se o nosso objeto é o Brasil, como pensar o Brasil regional? Faltou uma interrogação aí. Eu creio que a gente tem que partir daquilo que conhecemos, né, e que nós temos, de alguma forma, entendimento sobre essas questões. E juntar isso ao nosso objeto de estudo, que é a discussão do Brasil regional. Eu acho que, para qualquer discussão de desenvolvimento, a gente tem que pensar nesses 5 pontos em relação ao Brasil. E descer um pouco também da escala e pensar isso para a questão regional. Pensar o Brasil como um país continental, um país federativo, e a nossa federação é muito peculiar, porque União, 27 unidades federadas, 5.570 municípios. Então, isso já coloca uma questão fundamental de coordenação. Eu já falei para alguns colegas com quem eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Regional, do IPEA, alguns professores da área regional, que muitas vezes eu penso que a questão regional no país ela está muito mais ligada a uma capacidade de coordenação federativa do que de qualquer outra coisa. Não que os instrumentos não sejam necessários, retomar a capacidade de planejamento, manter os fundos públicos necessários para fazer a política regional, mas o tempo todo a gente esbarra numa dificuldade de coordenação federativa, até porque toda federação ela é constituída tanto de ações de cooperação como de competição. A competição é inerente às federações. A gente vê uma crise federativa justamente quando a competição é muito maior do que a capacidade de cooperação, e me parece ser esse um dos problemas e que vai afetar, evidentemente, também a questão regional. Do ponto de vista de sermos um país populoso, sermos um país desigual e diversificado, essas são questões muito importantes, porque um país populoso que foi marcado historicamente por um processo de constante deslocamento das populações, desterritorializadas, impactadas, né? Uma população que no Brasil tem uma capacidade de se deslocar, não mais como foi no passado, com grandes deslocamentos, migrações de maiores distâncias, mas uma população que está o tempo todo em movimento e com um caráter absolutamente desigual do que nós somos, né? Então, a nossa desigualdade social ela também tem uma marca territorial.
Essa é uma questão. A nossa desigualdade social ela tem uma marca territorial muito grande. Nós vamos ver daqui a pouco, no próximo, um dos próximos slides. Ontem foi mostrada aqui as diferenças entre as regiões no trabalho do FMI. Eu creio que no trabalho do FMI, entre a maior e a menor, em algumas regiões na América Latina, entre a maior e a menor renda, pelo PIB per capita, se eu não me engano, não sei se foi pelo PIB, foi pelo PIB per capita, professor? Eu vou mostrar pela renda domiciliar, doméstica. E aqui no Brasil chega a 10 vezes, tá certo? Então, não é pouca coisa, o que mostra que quem nasce em determinados pontos desse território está condenado, a não ser que se faça alguma coisa para mudar esse quadro. Então, se nós temos também uma desigualdade como um problema, fruto de uma pesada dívida social que perpassa todo o território, mesmo territórios daquelas regiões que não são consideradas objetos da política regional brasileira, porque, oficialmente, pela nossa Constituição, a política regional... Temos instrumentos para a política regional direcionados para o Norte e Nordeste e para o Centro-Oeste, né? Mas, mesmo nas regiões Sul e Sudeste, nós temos áreas onde a dívida social, a desigualdade é muito grande. Mas, se a desigualdade é um problema, fruto de uma pesada dívida social que perpassa todo o território, nós não podemos deixar de considerar algo que foi dito no documentário, que eu tenho batido muito pé, e que a nossa política regional, que está em vigor desde 2007, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e que depois ela passou para a sua segunda fase em 2019, a despeito de sabermos que não está funcionando, mas existe legalmente, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional ela colocou uma questão central que nós temos que pensar na constituição de alternativas para pensar o desenvolvimento brasileiro, que é a nossa diversidade. É uma diversidade que se dá em múltiplas dimensões. Claro que isso também traz algumas contradições, mas nós temos uma diversidade regional que tem que ser tratado como um ativo importante para a formulação de políticas. E aqui eu já adianto uma questão que eu julgo fundamental. Eu não posso aceitar nenhum tipo de política que agrida a diversidade. E a lógica homogeneizadora do capital é a lógica da destruição da diversidade. Essa é uma questão importante. A gente tem que pensar nessas questões. Isso foi dito, não é novidade alguma, pelo documentário foi dito isso, se eu não me engano, por um professor de geografia da Unifesp, que eu esqueci o nome. Mas essa questão da diversidade é importante, a diversidade climática, a diversidade dos biomas, a diversidade étnica, a nossa diversidade cultural. Algo que o Darcy Ribeiro sempre falou nos seus trabalhos. E, evidentemente, também, voltando à questão continental, o Brasil não é um país qualquer. Você pode ser um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e não ter os recursos naturais e não ter a diversidade que nós temos, mas nós temos. E, como nós somos um país ainda subdesenvolvido, dependente e subordinado na ordem internacional, o uso que se dá a um país, a um território de um porte continental como o nosso, ele é muito determinado de fora para dentro. O Beluso, de alguma forma, já falou isso na mesa de ontem. Então, qual é a conclusão inicial que a gente tira de tudo isso? O Darcy Ribeiro, já que eu citei ele, vou citar novamente, dizia que o povo brasileiro, não existe para si, mas sempre para atender a imposições colocadas de fora, razão pela qual ele dizia que nós somos um proletário externo, um povo que não existe, não vive para si, mas que está toda hora tendo que ser reorganizado para atender alguma imposição vinda de fora, ditada pelo padrão ou pelo modelo econômico. E eu diria que o nosso território também não é o lugar da reprodução da vida, como deveria ser.
mas é visto como uma grande plataforma de acumulação que muitas vezes, ou com certeza, todas as vezes que avança nesse processo de acumulação, vai destruindo formas históricas de organização da vida e sempre com uma promessa que nunca se cumpre. Nós já temos 60 anos de política regional do Brasil e o problema regional brasileiro continua sendo, pelos indicadores, o Norte e o Nordeste. Apesar do Centro-Oeste estar constitucionalmente definido como uma área prioritária da política regional, a gente sabe que qualquer indicador, o Norte e o Nordeste são as áreas que têm os piores indicadores, as regiões que têm os piores indicadores. E, depois de tantos anos de política, a gente fica perguntando o que aconteceu, por que continua concentrado, porque a concentração de Itaqui, de riqueza, de renda, etc., ela também tem uma manifestação territorial, né? E isso aqui é só para exemplificar. Se a gente for pegar o IDH, que é um indicador que eu tenho muitas restrições, mas eu usei porque estava mais fácil, mas poderia ser qualquer indicador. Essa área rachurada aí, que está em vermelho, são todos os estados do Norte e Nordeste, ou seja, são os que têm os piores indicadores pelo IDH. Mas, se a gente for pegar o que eu havia me referido antes, a distribuição da renda domiciliar média por microrregião. O que é a microrregião? Um conjunto de municípios forma uma microrregião, um conjunto de microrregiões forma uma mesorregião, e o conjunto de mesorregiões forma um estado. O conjunto de estados forma a região, e as 5 regiões formam o país. Então, é uma escala, e isso daí está por microrregião, porque foi um trabalho que nós fizemos com o Ministério do Desenvolvimento Regional e para o IPEA para atualizar alguns indicadores da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e um dos cartogramas a ser atualizados é esse da renda média. E a gente vê que as áreas mais escuras, que estão mais concentradas aí do centro-oeste para baixo, sul, sudeste, ou aquilo que o Celso Furtado chamava de centro-sul, tem os mais escuro, quer dizer que a renda é mais alta. E as áreas mais branquinhas, né, mais clarinhas, são as que têm as rendas menores. E a diferença entre a maior e a menor área aí, renda é de 10 vezes. Se a gente for pegar as 20 microrregiões de maior renda, 18 estão no sul e sudeste, acho que tem o centro-oeste também, por causa de Brasília. Mas o nordeste tem 2 apenas, entre as 20, mas assim mesmo, Natal e Aracaju, ou seja, microrregiões de capitais de estado, que sempre tem a renda mais elevada, pela sede do governo, por concentratividade econômica. Quando a gente pega as 20 piores, aí nós vamos ver que é tudo no Norte e Nordeste. Então, é um país ainda marcado por uma grande desigualdade social, que se manifesta no território. Bom, e aí eu queria voltar à questão que eu havia comentado sobre sermos uma federação. Eu já disse aqui que a federação ela é uma luta constante entre cooperação e competição. E o Celso Furtado dizia que essa era uma questão central para nós pensarmos a questão regional brasileira, porque, justamente, porque as aspirações de desenvolvimento passam desse imenso território, passa necessariamente pela questão da dependência econômica e pelas... Oi? Alguma questão? Tá. Passa pela questão da distribuição dos recursos, das assimetrias que existem entre as regiões, pelas transferências de recursos. E essa é uma questão muito importante. E temos que pensar essa questão das políticas regionais passando necessariamente por uma reflexão e uma ação sobre a questão federativa. Quando a Política Nacional de Desenvolvimento Regional foi transformada em lei em 2007, previa a constituição de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que nunca saiu porque não houve reforma tributária.
E é interessante que todo mundo reclama, todo mundo fala do que precisamos de uma reforma tributária, ela não sai, o que mostra uma das dificuldades que nós temos para resolver esse impasse federativo. E aí eu queria também voltar, né, para não me alongar muito, eu queria falar um pouco. Nós temos um histórico grande aí que poderíamos dizer de uns 120 anos de experiências em políticas regionais com diversas formatações. Mas, a despeito de nós ainda termos os instrumentos de políticas regionais, temos uma política nacional que existe na lei, o que a gente observa é um certo esvaziamento das políticas regionais desde os anos 90. O auge dessas políticas foram entre os anos 60 e 80, não vou entrar nos detalhes disso, mas o que a gente vê desde os anos 90 são manifestações que a gente vai chamando de política regional, muito mais por força do hábito do que pelo que deveria ser uma política regional, como a guerra fiscal, por exemplo. Os estados têm que fazer política regional também, e a guerra fiscal foi uma dessas manifestações que se fortaleceu muito desde os anos 90, que vai ser caracterizado como uma década não apenas de esvaziamento das políticas regionais, basta ver aqui nesse gráfico, né, como os recursos da União, despesas liquidadas com a função de desenvolvimento regional, vai caindo nos anos 90, dos anos 80. Chega desde os anos 80, isso vai caindo e não volta ao patamar anterior, o que mostra um certo esvaziamento do que é a política regional, em parte porque a própria crise do Estado dos anos 80, que o Beluso já fez referência aqui ontem, vai colocar muita dificuldade para a realização de políticas setoriais, tá certo? E eu considero a política regional como uma dessas, mas também porque a concepção que se vai ter do Estado do Pará talvez seja um dos mais paradigmáticos, porque aqui não apenas a mineração, que é uma das pernas fortes desse modelo no país, mas também a soja, né? É importante também lembrar a soja, porque essas duas commodities, elas dizem muito respeito à forma como nós estamos reorganizando ou impactando o processo de organização territorial no país. Eu sou economista de carteirinha, economista puro sangue, graduação, mestrado, doutorado, mas nas minhas análises, nas minhas pesquisas, a questão territorial é central. Então, tem um diálogo muito grande com os geógrafos, razão pela qual fiquei bastante satisfeito com o documentário inicial aqui que abriu esse seminário, porque eu penso que, na verdade, o documentário já fala tudo que a gente tem que falar sobre o que tem que ser pensado ou criticado, diagnosticado sobre a questão regional brasileira, tomando o Pará como referência. Mas, como a tragédia brasileira ela é geral, né, ela se repete também em outros lugares. É bom que a gente pense nisso, porque uma das questões que eu vou levantar aqui... Tá bom, obrigado. Uma das questões que eu quero passar para vocês hoje, eu espero que esse diálogo seja proveitoso, é que, por mais que a gente esteja aqui pensando no Estado do Pará, isso é fundamental, né, o campo de luta de vocês é o lugar da vida, da resistência, da utopia, mas a gente tem uma questão que perpassa o país inteiro. Então, é muito difícil imaginar que vamos resolver o problema de uma região, uma sub-região, uma unidade federativa, desassociado à questão nacional. Até porque, como já foi dito na mesa de abertura pelo professor Beluso, com o processo de globalização muda muito as escalas de atuação do capital e a forma de impactar. E muitas vezes isso torna, com toda certeza, muito mais difícil os espaços nacionais e principalmente subnacionais fazerem um enfrentamento. Quando a gente pensa que, a partir dos anos 90, nós generalizamos no país a guerra fiscal como um mecanismo de atração de investimento, de promoção do desenvolvimento regional, a gente percebe o quão equivocado foi
não a questão dos incentivos fiscais para atração de investimento, mas uma disputa federativa em torno de atração de investimento, como se fosse possível, numa escala subnacional, a gente fazer enfrentamento do capital que está globalizado muito mais forte, ou seja, no momento histórico em que o capital se concentra muito mais do que em qualquer outra etapa, a gente pulveriza as ações, né? O capital se torna quase monopolista e decide onde ele vai investir, e nós aqui embaixo competindo entre nós como se pudéssemos fazer frente. Então, essas são questões assim que eu estou apenas adiantando, mas que eu penso ser importante. Mas não quer dizer que a gente não possa localmente fazer ações, como vocês, inclusive, já mostraram aqui ao longo do seminário. Quer dizer, o que eu quero dizer é que nós temos que enfrentar em todas as escalas, no local, estadual, regional e nacional, os desafios que nós temos. Então, eu coloco isso como um ponto de partida, e eu creio que o evento é muito importante nesse sentido, né? Desde a abertura dele, já estou meio perdido no tempo, foi anteontem, mas na mesa de abertura, né, ontem de manhã, a gente vem discutindo questões que estão ligadas a isso. E eu acho muito importante que o sindicato faça um evento como esse, porque já foi dito aqui que o sindicato é muito mais do que uma discussão corporativa dos direitos da categoria, né? Principalmente um sindicato que tem como objeto a atuação de vocês, ele tem um compromisso muito maior. E eu diria que não apenas esse sindicato, mas muitos outros têm um papel muito importante para nós discutirmos o que nós chamamos de projeto de desenvolvimento. Dito isso, há várias formas de... Para onde é o ponto para mudar o... Há muitas formas de pensar a questão regional brasileira, tá certo? Eu costumo dizer, o Juliano já me conhece bem, né? Já estudou comigo, conhece bem as minhas pesquisas. Eu tenho duas coisas que eu falo para os alunos logo no início da minha disciplina de Política Econômica e Desenvolvimento Regional na pós ou de Economia Regional e Urbana na graduação. Se o nosso objeto é o Brasil, como pensar o Brasil regional? Faltou uma interrogação aí. Eu creio que a gente tem que partir daquilo que conhecemos, né, e que nós temos, de alguma forma, entendimento sobre essas questões. E juntar isso ao nosso objeto de estudo, que é a discussão do Brasil regional. Eu acho que, para qualquer discussão de desenvolvimento, a gente tem que pensar nesses 5 pontos em relação ao Brasil. E descer um pouco também da escala e pensar isso para a questão regional. Pensar o Brasil como um país continental, um país federativo, e a nossa federação é muito peculiar, porque União, 27 unidades federadas, 5.570 municípios, então isso já coloca uma questão fundamental de coordenação. Eu já falei para alguns colegas com quem eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Regional, do IPEA, alguns professores da área regional, que muitas vezes eu penso que a questão regional no país ela está muito mais ligada a uma capacidade de coordenação federativa do que de qualquer outra coisa. Não que os instrumentos não sejam necessários, retomar a capacidade de planejamento, manter os fundos públicos necessários para fazer a política regional, mas o tempo todo a gente esbarra numa dificuldade de coordenação federativa, até porque toda federação ela é constituída tanto de ações de cooperação como de competição. A competição é inerente às federações. A gente vê uma crise federativa justamente quando a competição é muito maior do que a capacidade de cooperação, e me parece ser esse um dos problemas e que vai afetar, evidentemente, também a questão regional. Do ponto de vista de sermos um país populoso, sermos um país desigual e diversificado, essas são questões muito importantes, porque um país
populoso que foi marcado historicamente por um processo de constante deslocamento das populações desterritorializadas, impactadas, né? Uma população que no Brasil tem uma capacidade de se deslocar, não mais como foi no passado, com grandes deslocamentos, migrações de maiores distâncias, mas uma população que está o tempo todo em movimento e com um caráter absolutamente desigual do que nós somos, né? Então, a nossa desigualdade social, ela também tem uma marca territorial. Essa é uma questão. A nossa desigualdade social, ela tem uma marca territorial muito grande. Nós vamos ver daqui a pouco, um dos próximos slides. Ontem foi mostrado aqui as diferenças entre as regiões no trabalho do FMI. Eu creio que no trabalho do FMI, entre a maior e a menor, em algumas regiões na América Latina, entre a maior e a menor renda, pelo PIB per capita, se eu não me engano, não sei se foi pelo PIB. Foi pelo PIB per capita, professor? Eu vou mostrar pela renda domiciliar, doméstica. E aqui no Brasil chega a 10 vezes, tá certo? Então, não é pouca coisa. O que mostra que quem nasce em determinados pontos desse território está condenado, a não ser que se faça alguma coisa para mudar esse quadro. Então, se nós temos também uma desigualdade como um problema, fruto de uma pesada dívida social que perpassa todo o território, mesmo territórios daquelas regiões que não são consideradas objetos da política regional brasileira, porque, oficialmente, pela nossa Constituição, a política regional... Temos instrumentos para a política regional direcionados para o Norte e Nordeste e para o Centro-Oeste, né? Mas, mesmo nas regiões Sul e Sudeste, nós temos áreas onde a dívida social, a desigualdade é muito grande. Mas, se a desigualdade é um problema, fruto de uma pesada dívida social que perpassa todo o território, nós não podemos deixar de considerar algo que foi dito no documentário, que eu tenho batido muito pé, e que a nossa política regional, que está em vigor desde 2007, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e que depois ela passou para a sua segunda fase em 2019, a despeito de sabermos que não está funcionando, mas existe legalmente, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ela colocou uma questão central que nós temos que pensar na constituição de alternativas para pensar o desenvolvimento brasileiro, que é a nossa diversidade. É uma diversidade que se dá em múltiplas dimensões. Claro que isso também traz algumas contradições, mas nós temos uma diversidade regional que tem que ser tratado como um ativo importante para a formulação de políticas. E aqui eu já adianto uma questão que eu julgo fundamental. Eu não posso aceitar nenhum tipo de política que agrida a diversidade. E a lógica homogeneizadora do capital é a lógica da destruição da diversidade. Essa é uma questão importante. A gente tem que pensar nessas questões. Isso foi dito, não é novidade alguma, porque o documentário foi dito isso, se eu não me engano, por um professor de geografia da Unifesp, que eu esqueci o nome. Mas essa questão da diversidade é importante, a diversidade climática, a diversidade dos biomas, a diversidade étnica, a nossa diversidade cultural. Algo que o Darcy Ribeiro sempre falou nos seus trabalhos. E, evidentemente, também, voltando à questão continental, o Brasil não é um país qualquer. Você pode ser um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e não ter os recursos naturais e não ter a diversidade que nós temos, mas nós temos. E, como nós somos um país ainda subdesenvolvido, dependente e subordinado na ordem internacional, o uso que se dá a um país, a um território de um porte continental como o nosso, ele é muito determinado de fora para dentro. O Beluso, de alguma forma, já falou isso na mesa de ontem. Então, qual é a conclusão inicial que a gente tira de tudo isso? O Darcy Ribeiro, já que eu citei ele, vou citar novamente, dizia que o povo brasileiro, não existe para si,
mas sempre para atender a imposições colocadas de fora, razão pela qual ele dizia que nós somos um proletário externo, um povo que não existe, não vive para si, mas que está toda hora tendo que ser reorganizado para atender alguma imposição vinda de fora, ditada pelo padrão ou pelo modelo econômico. E eu diria que o nosso território também não é o lugar da reprodução da vida, como deveria ser, mas é visto como uma grande plataforma de acumulação que muitas vezes, ou com certeza, todas as vezes que avança nesse processo de acumulação, vai destruindo formas históricas de organização da vida e sempre com uma promessa que nunca se cumpre. Nós já temos 60 anos de política regional do Brasil e o problema regional brasileiro continua sendo, pelos indicadores, o Norte e o Nordeste. Apesar do Centro-Oeste estar constitucionalmente definido como uma área prioritária da política regional, a gente sabe que qualquer indicador, o Norte e o Nordeste são as áreas que têm os piores indicadores, as regiões que têm os piores indicadores. E, depois de tantos anos de política, a gente fica perguntando o que aconteceu, por que continua concentrado, porque a concentração de Itaqui, de riqueza, de renda, etc., ela também tem uma manifestação territorial, né? E isso aqui é só para exemplificar. Se a gente for pegar o IDH, que é um indicador que eu tenho muitas restrições, mas eu usei porque estava mais fácil, mas poderia ser qualquer indicador. Essa área rachurada aí, que está em vermelho, são todos os estados do Norte e Nordeste, ou seja, são os que têm os piores indicadores pelo IDH. Mas, se a gente for pegar o que eu havia me referido antes, a distribuição da renda domiciliar média por microrregião. O que é a microrregião? Um conjunto de municípios forma uma microrregião, um conjunto de microrregiões forma uma mesorregião, e o conjunto de mesorregiões forma um estado. O conjunto de estados forma uma região, e as 5 regiões formam o país. Então, é uma escala, e isso daí está por microrregião, porque foi um trabalho que nós fizemos com o Ministério do Desenvolvimento Regional e para o IPEA para atualizar alguns indicadores da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e um dos cartogramas a ser atualizados é esse da renda média. E a gente vê que as áreas mais escuras, que estão mais concentradas aí do centro-oeste para baixo, sul, sudeste, ou aquilo que o Celso Furtado chamava de centro-sul, tem mais escuro, quer dizer que a renda é mais alta. E as áreas mais branquinhas, né, mais clarinhas, são as que têm as rendas menores. E a diferença entre a maior e a menor área aí, renda é de 10 vezes. Se a gente for pegar as 20 microrregiões de maior renda, 18 estão no sul e sudeste, acho que tem o centro-oeste também, por causa de Brasília. Mas o nordeste tem 2 apenas, entre as 20, mas assim mesmo, Natal e Aracaju, ou seja, microrregiões de capitais de estado, que sempre tem a renda mais elevada pela sede do governo, por concentratividade econômica. Quando a gente pega as 20 piores, aí nós vamos ver que é tudo no Norte e Nordeste. Então, é um país ainda marcado por uma grande desigualdade social, que se manifesta no território. Bom, e aí eu queria voltar à questão que eu havia comentado sobre sermos uma federação, né? Eu já disse aqui que a federação ela é uma luta constante entre cooperação e competição. E o Celso Furtado dizia que essa era uma questão central para nós pensarmos a questão regional brasileira, porque, justamente, porque as aspirações de desenvolvimento passam desse imenso território, passa necessariamente pela questão da dependência econômica e pelas... Oi? Alguma questão? Tá. Passa pela questão
da distribuição dos recursos, das assimetrias que existem entre as regiões, pelas transferências de recursos. E essa é uma questão muito importante. E temos que pensar essa questão das políticas regionais passando necessariamente por uma reflexão e uma ação sobre a questão federativa. Quando a Política Nacional de Desenvolvimento Regional foi transformada em lei em 2007, previa a constituição de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que nunca saiu porque não houve reforma tributária. E é interessante que todo mundo reclama, todo mundo fala do que precisamos de uma reforma tributária, ela não sai, o que mostra uma das dificuldades que nós temos para resolver esse impasse federativo. E aí eu queria também voltar, para não me alongar muito, eu queria falar um pouco. Nós temos um histórico grande aí que poderíamos dizer de uns 120 anos de experiências em políticas regionais com diversas formatações. Mas, a despeito de nós ainda termos os instrumentos de políticas regionais, temos uma política nacional que existe na lei, o que a gente observa é um certo esvaziamento das políticas regionais desde os anos 90. O auge dessas políticas foram entre os anos 60 e 80, não vou entrar nos detalhes disso, mas o que a gente vê desde os anos 90 são manifestações que a gente vai chamando de política regional, muito mais por força do hábito do que pelo que deveria ser uma política regional, como a guerra fiscal, por exemplo. Os estados têm que fazer política regional também, e a guerra fiscal foi uma dessas manifestações que se fortaleceu muito desde os anos 90, que vai ser caracterizado como uma década não apenas de esvaziamento das políticas regionais, basta ver aqui nesse gráfico, como os recursos da União, despesas liquidadas com a função de desenvolvimento regional, vai caindo nos anos 90, dos anos 80, chega desde os anos 80, isso vai caindo e não volta ao patamar anterior, o que mostra um certo esvaziamento do que é a política regional, em parte porque a própria crise do Estado dos anos 80, que o Beluso já fez referência aqui ontem, vai colocar muita dificuldade para a realização de políticas setoriais, tá certo? E eu considero a política regional como uma dessas, mas também porque a concepção que se vai ter a partir dos anos 90 é uma ideia de integração à ordem globalizada, onde os entes subnacionais deveriam criar ações que os articulassem diretamente a essa economia que se globalizava no bojo de um processo de relocalização da atividade produtiva. Então, se no Brasil, de um lado, a gente tinha um Estado que estava incapaz, desde os anos 80, de fazer políticas, seja pela crise dos anos 80, seja pelo modelo de neoliberalização que vem nos anos 90 e pela necessidade de fazer políticas mais imediatas de combate à inflação, e deslocando daí as ações de políticas de longo prazo, os governos subnacionais começam a fazer políticas que julgam ser de desenvolvimento regional através dos diversos instrumentos que vocês já analisaram aqui. Mas a gente tem os instrumentos históricos na Constituição desde os anos 30, que coloca a questão regional como parte de uma política de Estado. Na Constituição de 46, a Amazônia entra como uma parte integrante, na de 34, apenas o Nordeste, e na de 88, o Centro-Oeste também. O Centro-Oeste vai entrar, a meu juízo, não porque seja uma área que devesse ser prioritária na política regional brasileira, mas, sobretudo, porque também era uma área de expansão da fronteira e que, portanto, era interessante incorporá-la lá. Mas isso é outra discussão que não vamos fazer aqui. Eu penso, para caminhar para o encerramento, que nós temos que fazer algumas reflexões ou pensarmos algumas coisas juntas quando nós pensamos em política de desenvolvimento regional. Primeiro, eu acho que é uma questão central, é quem controla a região. A região é um lugar da diversidade, mas também é um lugar do controle do poder. Então, a gente tem que fazer essa reflexão sistematicamente. Quem controla a região? Políticas para quem e para quê? Eu já vou concluindo aqui com a questão que eu tenho levantado há algum tempo, que nós nunca tivemos no Brasil uma política de desenvolvimento regional
Eu diria que a PNDR é uma política de desenvolvimento regional, como eu imagino que seja. Ela está aí e, estranhamente, ela foi votada no dia 31 de maio de 2019, a sua segunda fase. Ela existe no projeto, existe como lei, acho muito bem concebida, desde a primeira e depois nessa segunda. A segunda já foi constituída lá atrás, em 2013, mas só conseguiu virar lei em 2019. Mas não tem os instrumentos para executá-la. Então, não adianta dizer que temos no papel uma excelente política se não temos os instrumentos para executá-la, e se a política macroeconômica e a política econômica em geral, ela vai colocando limites para se fazer uma política como é essa que nós temos no país, pelo menos no papel hoje. E que só o TCU se preocupa com essa política, para ser bem sincero. Por que o TCU se preocupa com essa política? Porque ela utiliza as tipologias que são apresentadas na política para que os investimentos, as aplicações dos fundos constitucionais se deem nas áreas prioritárias. Isso é uma coisa importante. Pelo menos o TCU vai lá e fala, ó, FNO, FCO, FNE, vocês têm que investir prioritariamente nessas áreas de mais baixa renda, estagnadas, etc. Isso é uma coisa positiva. Mas só isso. A política deveria ser muito mais ampla e ter os instrumentos adequados para a sua execução. Então, eu digo que nós nunca tivemos política de desenvolvimento regional, a despeito de eu achar que o Furtado do GTDN criou uma política, de fato, de desenvolvimento regional que levava em conta a diversidade, muito mais pensando no Nordeste, né? Levando em conta a diversidade, os aspectos do Nordeste. Porém, a política da SUDENE, inicialmente implementada, durou 4 anos. Tinha uma série de questões importantes do ponto de vista social, mas, com o golpe de 64, o que é que ficou da política? Toda a questão social um pouco deixada de lado e se coloca, principalmente, se mantém os incentivos e as possibilidades de investimento no Nordeste. Então, sempre digo que, não que esses investimentos, o SUDENE, não tenham sido importantes para algumas transformações da região, evidentemente que foram, né? Mas a questão social, ou aquelas questões sociais que o documento originalmente colocava, o plano diretor colocava inicialmente, vai sendo deixado de lado com o golpe militar. O que sobra é o quê? Os instrumentos para o investimento de capital nas demais regiões do Brasil. Não apenas no Nordeste, porque depois isso se generaliza para a região Norte, enfim, para o Espírito Santo. E aí, por isso que eu falo que nós temos uma política de acumulação de capital nas regiões, mas não uma política de desenvolvimento regional que leve em conta algo que está posto desde o início dessa conversa aqui, que é a ideia de nós fazermos uma políticas de desenvolvimento regional, local, estadual, que leve em conta a diversidade que existe em cada lugar. Essa é uma questão importante. A política tem que se fazer prioritariamente para quem vive na região. E o que a gente vê é que essa política que nós chamamos, muitas vezes, de desenvolvimento regional, é uma política de atração de investimento que vai destruindo os grandes ativos que tem naquela região, eliminando essa diversidade e impondo uma lógica que é uma lógica de que parece que apenas há uma única forma de ocupar o território. Eu acho muito importante... eu gosto muito de usar o termo do território usado do geógrafo Milton Santos. Que uso a gente dá para o território? Isso é uma questão muito importante, porque o uso que se dá para o território diz respeito ao que nós vamos fazer enquanto país. E o uso desse território não pode ser pensado exclusivamente apenas no âmbito estadual, no âmbito regional, tem que ser algo articulado nacionalmente. Então, nós temos que resgatar a capacidade do Estado Nacional brasileiro de fazer políticas, e políticas que sejam articuladas com os entes federados. Agora, eu quero terminar dizendo uma coisa. A questão do modelo econômico. Nós somos um modelo econômico, nós nos tornamos um modelo econômico voltado para fora. Esse modelo econômico, essa plataforma de exportação, que o meu amigo Jaime Osório, no México, chama de padrão de reprodução do capital, exportador de especialização produtiva, ele é um padrão que regrediu a nossa estrutura industrial. Belousov já falou sobre isso ontem. O Brasil tinha, nos anos 80, uma indústria, segundo Belousov, maior que a China, que nós fomos regredindo. Por quê? Porque a reestruturação do capitalismo deslocou a América Latina como uma área importante, a prioritária de recebimento dos investimentos diretos estrangeiros, e redefiniu o nosso uso,
redefinir o nosso papel na divisão internacional do trabalho. Para isso, o nosso território é fundamental, porque nós somos um continente com bastantes recursos naturais, incluído aí as terras, né? Essa história de que o Mato Piba é a última fronteira do país, nós temos um colega da Unifesp que questiona, mas não importa muito se é ou não a última fronteira do país, mas a ideia de que nós temos terras agriculturáveis que servem a esse modelo e temos também a produção mineral, os recursos minerais. E eu queria lembrar também, e essa é uma questão importante para encerrar e falar um pouco do Pará, que essas duas commodities que o Estado tem, né, que, tudo bem que em pesos diferentes, eu não vou entrar, já foi mostrado isso aqui, mas um país que tem um modelo assentado em commodities de baixo valor agregado, né, além de todos os problemas que já foi dito aqui, tem uma questão territorial fundamental. Produtos de baixo valor agregado, eles precisam ter redução de custos. E redução de custos significa o quê? Melhorar o sistema de transporte, o que não é ruim, porque não dá para transportar soja, além de 600 quilômetros, ela já se torna antieconômica transportar por caminhão. De Sorriso, Sapezal, até o Porto de Paranaguá, são mais de 2.000 quilômetros. Então, é algo que exige uma nova forma de organização do sistema de transporte. Daí a ideia de multimodalidade. E o que é que isso significa? Os investimentos em transporte eles são extremamente impactantes no território. Então, a gente tem um passivo ambiental aí muito sério que tem que ser tomado cuidado. Os portos do Arco Norte hoje, e é mais racional do ponto de vista econômico, transportar soja pelo Arco Norte, e está exigindo investimentos em hidrovias e portos hidroviários, terminais hidroviários, que são muito impactantes no território. E a gente vê isso, né, na região lá de Santarém, outras, por onde vai passando esses investimentos. Como a ferrovia também. A gente tem o caso da Transnordestina, lá, que eu fiz um artigo sobre a Transnordestina, fazendo uma pesquisa com orientando a minha que escreveu sobre o assunto. Os movimentos sociais se organizaram contra a Transnordestina. Por quê? Porque ela inviabilizou, por onde passava, a pequena propriedade rural, que é uma das características do sertão nordestino. Ou seja, o modelo impõe uma mudança no padrão de organização do território que impacta muito, muito seriamente aqueles que, de fato, vivem na região, porque a carga vai passar, não vai ficar lá, né? Então, essa é uma questão. A questão da organização a partir dos investimentos de transporte. A gente sabe que os investimentos de transporte são importantes, mas esse modelo exige um padrão de organização que é muito impactante do ponto de vista territorial. O Lago de Maicá, em Santarém, a gente foi entrevistar os procuradores lá, e eles vão falando como é que as coisas vão se dando pelo uso daquele lago para servir como os terminais para o transporte de soja. Então, são questões importantes. Eu diria que alguns estados brasileiros, todos os estados brasileiros estão ligados a esse modelo exportador. O Centro-Oeste, isso é visível. O Pará não é diferente. Então, existe algo que é maior, né, do que as partes, né, que é o todo. Por isso que eu quero terminar, o Juliano vai rir, porque eu sempre... Essa é outra coisa que eu começo as minhas aulas, sempre perguntando que país é esse, aqueles 5 pontos que eu coloquei no mapa, e eu sempre coloco essa poesia do Gregório de Matos Guerra, que é uma poesia um pouco sacra, mas eu acho que até o Marx, que era um materialista, assinaria, porque eu acho que a gente tem que pensar o país, e essa é a grande questão regional, pensar o todo e a parte, né? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Para resolver o problema das nossas regiões, dos nossos estados, a gente tem que pensar o todo, tá? E temos que pensar a parte, porque o Brasil está no Pará, o Pará está no Brasil, como está em qualquer outro dos estados brasileiros. Todos nós sofremos os mesmos problemas. Então, a solução tem que ser sempre uma solução articulada nacionalmente, mas sem abrir mão das perspectivas locais do que cada região quer, de maneira autônoma, mas sempre articulada com a questão nacional e federativa. Eu fico por aqui, eu agradeço a paciência e, mais uma vez, eu agradeço o convite, espero possamos continuar dialogando. Muito obrigado.